Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre A Batalha do Apocalipse, do autor brasileiro Eduardo Spor. Eu já tive um exemplar deste livro em casa, quem se lembra aí da primeira Bookshelf Tour deste canal deve se lembrar. Mas, gente, quando eu comprei este livro, ele estava num hype que, pelo amor de Deus, vocês sabem que eu sou a chata que evita hypes. Então eu passei o meu exemplar adiante naquela época mesmo, mas este livro voltou a me ser sugerido aí recentemente, enfim, resolvi pegar para ler. Este exemplar, inclusive, está autografado, olha só. O Eduardo Spor é um autor que se dedica, né? Ele é bastante atencioso com seus fãs, com seus leitores, isso é bem bacana. Então, isso aqui é um livro que foi escrito em 2005, autopublicado, e aí, pera lá, porque a história da publicação deste livro já é um negócio à parte, né? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link pro Nerdcast, em que se conta direitinho aí toda essa história. Eu vou contar bem por cima, tá? Mas eu estou falando do Nerdcast de número 276 de 2011. Só faz 12 anos, olha só. Mas então, como eu disse pra vocês, primeiro este livro foi autopublicado. Eu imagino que tenha sido aquela coisa meio gráfica, sabe, com argolone e tudo mais, para enviar para as editoras. Uma dessas cópias acaba caindo nas mãos lá dos jovens nerds, que ficam doidos com o livro. Então, assim, eles começam a divulgar. Acho que eles tinham acabado de abrir a Nerd Store, e aí eles vão colocar este livro à venda lá também. Só que o cara tinha pouquíssimos exemplares. E aí, por sorte, né? E por talento também, não é mesmo? Ele ganha um concurso literário, cujo prêmio era a impressão ali de 100 cópias, né, livros físicos mesmo, bonitinhos. Então, aí eles fazem um Nerdcast sobre, né, essa coisa aí do Apocalipse, Armagedon, etc. Então, e aproveitam para começar a vender aí essas 100 cópias, que assim, vão ser vendidas que nem água. Então eles vão lá, imprimem mais uma tiragem um pouquinho maior de 500 exemplares, agora a gente já tá falando do livro, bonitinho, que também vai ser vendida rapidão. Só que aí eles começam a pensar assim, não, pera lá, olha o sucesso que esse negócio tá fazendo. Não é possível que nenhuma editora vá, né, se interessar aí por publicar este livro direitinho. Só que nada aconteceu. Isso por 1 ou 2 anos, mais ou menos. Bem, eles decidem então dar uma olhada na quantidade de e-mails que eles tinham de ouvintes interessados neste livro. E eles veem que é um número absurdo, tipo, sei lá, 10 mil pessoas procurando por este livro. Então eles decidem fazer uma publicação com uma tiragem bem maior, já acho que de 4 mil exemplares, e, de novo, aquilo ali vai vender muito rápido. E aí, finalmente, uma editora, né, vai ficar sabendo a respeito deste livro por conta da indicação do namorado da filha. Essa editora trabalhava para Verus, que é um selo da Record, e aí sim, finalmente, ele consegue publicar este livro, sobre o qual a gente vai conversar um pouquinho hoje. Provavelmente todos vocês aí já leram este livro há muito tempo. Eu vou só, né, refrescar a memória de vocês aqui. Eu devo ser a última aqui, né, dessas comunidades de livros do YouTube que leu este livro, mas tá antes tarde do que nunca, não é mesmo? E esta edição que eu tenho em mãos é a edição mais comum, né, a mais fácil de se encontrar por aí, mas recentemente, bem recentemente mesmo, acho que no mês passado, saiu um box todo bonitão, ó. Vou deixar a capinha aqui pra vocês, vai ter link na descrição também. Neste box você já tem aí a série completa, porque veja bem, este livro aqui faz parte de uma quadrilogia. Ou tetralogia, será que os dois estão bem? Só que é o seguinte, ó, segundo informações colhidas, tá, pessoal? Eu só li este livro aqui por enquanto. Pois então, segundo informações colhidas, este livro aqui, A Batalha do Apocalipse, traz em si aí um arco todo fechadinho. Eu já não saberia dizer se os outros livros da série seguem também esta mesma estratégia, digamos assim, de serem ali arcos fechados, ou se um é a continuação direta do outro, enfim. Você aí que já leu os 4 livros, deixa pra gente nos comentários, por favor, como é que funciona direitinho aí essa tetralogia. Mas tá, só pela introdução deste vídeo deu pra vocês perceberem que este aqui é provavelmente o autor mais bem-sucedido de fantasia do nosso país. E ele serve de inspiração aí para uma infinidade de autores aqui no Brasil também. Eu bem me lembro da época em que eu abri o canal para publi, eu li diversos livros de autores iniciantes que eram livros de fantasia, inspirados aí também no caso de sucesso do Eduardo Spor. Então acho que vale bem a pena vocês darem uma olhadinha neste autor aqui, no trabalho dele. Mas é aquilo que eu falei para vocês também, provavelmente eu fui a última, né, a ler este livro. Então tá. Para refrescar a memória ou também conversar aqui rapidinho com alguém que ainda não tenha lido este livro, vamos conversar um pouquinho sobre a sinopse, sobre a trama em si, enfim. Este livro aqui começa com um prólogo no céu. Assim, antes de começar, vamos fazer parênteses aqui, enfim, pessoal. Esta aqui foi a minha primeira experiência de leitura com o livro do Eduardo Spor. Provavelmente eu comi muita bola durante a leitura. São muitos detalhezinhos, são muitos nomes. Existe um glossário bem bacana aqui no final deste livro, que eu ficava o tempo todo lá consultando, mas enfim.
o tema, né, essa coisa da angelologia, inclusive na época em que este livro saiu, no mesmo dia em que eu comprei este livro, eu comprei um livro com esse título também. Mas era gringo, eu não me lembro quem era o autor. Detalhe, também não li. Então não é um assunto que eu domine, vocês sabem disso. Eu estou lendo o Antigo Testamento aqui com vocês no canal também, mas muitos desses detalhes de batalhas no céu e etc, né, enfim, não constam ali. Então fiquem muito à vontade para me corrigir nos comentários, para complementar a minha fala, ó. Mas então, este prólogo no céu, eu tô chamando assim por causa de Fausto, tá? Então, você tem este arcanjo Uziel cansado de esperar que Deus acorde. A questão aqui é a seguinte, né? Os dias neste plano celestial são infinitamente mais longos do que os nossos dias mundanos. Inclusive, se a gente parar para pensar, o tempo é, né, uma invenção do homem, mas tudo bem. A questão é, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Pois é, neste universo criado aqui pelo Eduardo Spohr, o 7º dia ainda está acontecendo. E ele só vai terminar no dia do Apocalipse. Só que está demorando demais para isso acontecer e os anjos começam a desconfiar de que, na verdade, Deus não está dormindo, mas sim morto. Então você tem esse Uziel aqui cansado de esperar e indo até a torre, onde Deus teoricamente estaria tirando sua sonequinha. Quem toma conta ali daquele lugar é o arcanjo Miguel e assim, você vai ter uma discussão entre esses dois a respeito de, né, se Deus está dormindo ou não. Quando esse Uziel descobre a resposta para esta pergunta, digamos que ele não pode mais continuar vivendo, porque ninguém mais pode saber daquilo ali. Então seu irmãozinho Miguel vai lá e puf, mata o Uziel, certo? É neste prólogo de 2 páginas que você já tem aí o tom do livro todo sendo definido. Aí você deve estar se perguntando, ok, se Deus está dormindo, quem é que está tomando conta de nós, né? Da vida, do universo e tudo mais? Bem, teoricamente são os anjos mesmo, né, com o Miguel no comando. Mas aí tem toda aquela parada da inveja que os anjos têm da humanidade, porque a humanidade é munida de alma e eles não. Então, assim, eles querem a destruição da humanidade. E eles sabem que a humanidade tem data certinha para acabar, que é exatamente, né, o dia em que Deus acordar. E esse dia está chegando, porque veja bem, nós temos aí diversas catástrofes acontecendo no mundo. Então esses sinais já vêm sendo mandados ali, inclusive para o plano material. Então o fim do mundo se aproxima, as trombetas começam a ser tocadas aí, enfim, Deus está para acordar. Então tá. Depois deste prólogo, a gente começa aqui a leitura da primeira parte. Este é um livro dividido em 3 grandes partes, tá? Então, e aí nós temos o prólogo da primeira parte, que vai nos apresentar ao nosso personagem principal, o grande herói aqui deste livro, que é o Ablon. Ablon é um anjo renegado. Então, assim, ele vive na Terra, né? Ele tem um corpo físico, mas ele não é exatamente mortal. A diferença é que ele não consegue mais passar para o plano etéreo, digamos assim, sem uma ajudinha. Então ele vive sua eternidade na nossa realidade, certo? O Ablon, teoricamente, teria aí 18 ou 17, ele é o 18º, agora já não sei. Bem, ele tem aí uma galera, né, de renegados também. Só que esses renegados foram caçados e mortos ao longo do tempo. Quando o livro começa, ele é o último sobrevivente, né? Por que isso? Porque ele é um cara safo. Ele era chamado, a alcunha dele é primeiro general. Então ele sobrevive. Quando você tem aqui o início do livro, você já tem aí as trombetas sendo tocadas, enfim, o fim do mundo tá para começar. Os anjos, né, os arcanjos, aliás, né, você tem Miguel, você tem Lúcifer, você tem Gabriel, começam a procurar esse cara, porque esse cara vai ser bem útil aí nessa batalha, veja bem, ele é o primeiro general, afinal de contas. E essa batalha está sendo formada basicamente por 3 grupos, né? Você tem o grupinho ali do Miguel, que é um dos vilõezões aqui deste livro, a gente sabe disso desde o início, né? Desde aquele prólogo em que ele mata o irmão. Você tem o grupinho de Lúcifer, né? Dos anjos caídos aí, que vivem no Sheol. E você tem o grupinho do Gabriel, que é um cara que é conhecedor aí de algumas coisas que só ele sabe. São umas coisas bem importantes aqui neste livro. Digamos que nós tenhamos aqui neste livro uma fanfic de determinadas partes aí da Bíblia, né, da mitologia judaico-cristã. Mas é uma coisa muito bem feita, viu, pessoal? Não é para incomodar ninguém, não. Então Gabriel tem um papel bem importante aqui nesta batalha também. Então tá. No comecinho do livro nós temos um cara chamado Orion, que é o deus caído da Atlântida, amigão aí do Ablon, indo procurá-lo numa cena bem a la Wim Wenders mesmo, né? O Ablon tá lá em cima do Cristo Redentor, sim, a história se passa no Rio de Janeiro, boa parte dela. E esse cara que é um tipo de anjo também, existe uma hierarquia de anjos, né? Enfim, ele foi enviado por Lúcifer, né, para encontrar Ablon. Só que ele não tá muito afim de participar dessa guerra, não. O grande interesse dele, o grande entrever o pessoal desse cara, é um cara chamado Apollyon.
Este Apollyon é uma secla de Lúcifer. No momento ele vai virar uma casaquinha ali de leve, mas tudo bem. Então, esse cara teria sido enviado para acabar com os renegados. Então ele torturou esses caras, matou de um jeito horrível. Então, perceba que Ablon tem um negocinho pessoal aí com este anjo destruidor, certo? Pois muito bem. Para que a gente entenda direitinho aqui este entrevero atual destes anjos, o autor aproveita também para contar rapidamente pra gente a respeito... Rapidamente não, né? Enfim... Ele conta pra gente aqui sobre as guerras que aconteceram no céu anteriormente. Então você vai observando ali quais são as rixas, quais foram os motivos, será que foi ali a queda da Torre de Babel, será que foi o que aconteceu em Sodoma, ou será que tem a ver com o dilúvio? Será que todos estes anjos têm ciúme e vontade de matar a humanidade? Ou será que outros dizem assim, não, eles são amados por Deus, né? Melhor a gente deixar todo mundo quieto. Bem, existem desentendimentos entre eles desde muito tempo. Como eu disse para vocês, nos dias de hoje o apocalipse se aproxima, então é preciso fazer alguma coisa. Então nós temos este Ablon aí indo procurar por uma amiga sua, né? Uma feiticeira chamada Shamira, que ele conheceu anteriormente lá em Babel. Veja bem, então olha só. Naquelas terras do Oriente, a cativa era famosa por sua necromancia, o ramo da magia que estuda os mortos e o mundo espiritual. Era tida como uma bruxa terrível, mas os sábios compreendiam que os necromantes não eram essencialmente malignos. Lidar com os mortos não significa necessariamente trabalhar o bem ou o mal. A vida e a morte são leis naturais, às quais todos estão submetidos, e os necromantes devem, melhor do que ninguém, entender a neutralidade do processo vital. Então, Shamira é uma necromante, né? Quando ele encontra essa moça nos dias de hoje, automaticamente memórias serão ativadas e a gente vai acompanhar o primeiro flashback deste livro. Existem 3 grandes flashbacks aqui. Então, bem rapidão, aqui o que nós temos neste primeiro flashback é o seguinte, nós temos aí o Nimrod, que era o rei de Babel, né? O cara que mandou construir ali aquela torre imensa, tendo como um fiel escudeiro um feiticeiro terrível. Então, assim, é dito que este rei teria uma vida meio longuinha demais, sabe? Talvez ele fosse eterno ou algo assim. Bem, num dado momento ele prende a necromante porque, na verdade, ele quer ressuscitar o pai dele. Uma excelente ideia, não é mesmo? Bem, ela está lá presa e nós temos aí o Ablon também naquela região por um outro motivo. Ele está procurando por Ishtar, que é uma das renegadas que está sumida. Digamos que ele vai encontrar Ishtar quando já é tarde demais. Mas em meio a tudo isso, ele vai encontrar a Shamira, vai libertá-la, então Shamira lhe deve uma. Eles vão se tornar amigos, eles são aqui o grande casal, eu diria, deste livro. De volta aos dias de hoje, né, você tem ali a Shamira e o Ablon ali no Rio de Janeiro. Como ele foi chamado para conversar com Lúcifer, ele quer se proteger. Então a Shamira vai fazer meio que um feitiço ali para que ele consiga entrar de boas lá no inferno, né? E aí nós temos o seguinte: ela conjura um tipo de, sei lá, demônio, algo do tipo, com milhares de olhos, é um negócio tenebroso. Uma vez conjurado, ele vai dizer o seguinte, ó, tudo que eu quero é a preservação dos 2 mundos. O general renegado é ele que tem na palma da mão a opção do futuro, a chave para trancar a ganância celeste. Ele impedirá que o Armagedon se complete, determinou. Então, nesta profecia deste, sei lá, monstrão aí conjurado, a gente já descobre que Ablon vai resolver a parada toda, certo? Mas tá, conjurando aí essas criaturas esquisitas, além de ter acesso a esta profecia, ela também consegue ali proteger o cara para que ele vá ao inferno e volte tranquilamente. No inferno você tem Lúcifer tentando convencê-lo a lutar do lado dele, aquela coisa toda, não dá certo, ele não aceita. Volta de boas para casa, mas quando ele chega, ele descobre que Shamira foi raptada pelo Anjo Negro, que é um funcionário de Miguel. Nesse meio tempo, além de Lúcifer, nós temos Gabriel também mandando seus asseclas, né, procurarem pelo Ablon. Como eu disse para vocês, tanto o Miguel, quanto o Gabriel, quanto o Lúcifer querem a ajuda desse cara quando o bicho pegar, certo? Porque ele é, de novo, o primeiro general. Então tá. Ele manda o Aziel, que é o anjo do fogo, algo assim, e Sieme, que é uma anja que é meio telepata. Ela controla as mentes fracas. Pra sorte do Ablon, esses 2 asseclas aí do Miguel sabem o paradeiro de Shamira. Ela foi sequestrada e foi levada para o Monte Sion. Miguel tem uma fortaleza lá, ela tá lá. Só que é o seguinte, isso está no plano etéreo, na mesma região de Jerusalém, veja bem. Então, eles precisam ir para Jerusalém. Só que nós temos um pequeno empecilho aí. Nosso amigo Ablon, como um renegado, né, ele foi mandado para a Terra, aquela coisa toda, ele tem um corpo físico, matéria. Ele não pode voar com os outros anjos, digamos assim.
Eles precisam viajar a modo humana mesmo, de avião. Isso será feito. Aí nós já entramos na parte 2 do livro, em que nós temos aí o segundo grande flashback, que vai se passar aí na Rota da Seda. Então nós temos a Ablon, mais uma vez, saindo ali da Roma do César, né? Ele tá andando meio que a esmo, mais ou menos. Ele tá no encalço de Zamir, aquele mago tenebroso lá, o feiticeiro do Nimrod. Pois então. Ablon tem um negocinho com esse cara, porque além dele ter, né, ajudado no sequestro, nos maus tratos de Shamira, ele também tem a ver ali com o fim de Ishtar. Ele mesmo também foi ameaçado de morte por esse cara, então temos que resolver este entreveiro aí nesta fase 2 do livro. E é nesta segunda parte também em que ele vai receber mais uma missão de um cara chamado Natanael. É outro arcanjo aí, enfim. Natanael vai contar para ele a respeito de mais uma profecia. Dessa vez tem a ver aí com uma criança sagrada que tá para nascer. Na verdade, ela só vai nascer dali uns 50 anos ali na linha do tempo, mas enfim, esta é uma missão aí dada ao nosso amigo Ablon também. Ele precisa ajudar a proteger esta criança sagrada. Olha só, a oeste da terra de Canaã, o arcanjo Gabriel profetizou a vinda de uma criança sagrada. Então é isso, é pra lá que ele tem que ir. Então ele vai atravessar a China, vai ter aí uns entreveiros com seres mitológicos locais também. Vai ser envenenado aí numa dessas batalhas, vai ficar 7 meses, né, meio que de molho por causa desse envenenamento aí, enfim. Ou seja, ele se atrasa, não é mesmo? E aí tem uma parada esquisita aqui neste livro, que é o seguinte, ele passa todo esse tempo aqui, nesta situação periclitante por conta deste veneno, que não pode alcançar seu coração. Eu fiquei me perguntando se o corpo físico de um anjo teria um coração. E todos os outros órgãos do corpo humano, não é mesmo? Bem, neste universo de Eduardo Spohr, sim. E aí é o seguinte, muito tempo se passa nessa jornada, parece que o tempo é meio que ampliado nesta segunda parte, depois a gente volta a isso. Mas então, a questão é que quando ele acorda, ele já tá no ano 1 depois de Cristo, a criança já nasceu. É aqui que a gente vai ter também o reencontro do Ablon com o Nimrod, porque veja bem, ele já estava quase matando o rei de Babel, mas aí a Shamira diz assim pra ele, ó, você não quer, né, carregar esta culpa nas suas costas, né, enfim. E aí ele pensa melhor e decide não matar o Nimrod, né? Mas como ele é eterno, porque ele utilizou ali o sangue da anja que ele raptou, veja bem, ele resolve feri-lo com uma ferida que nunca cicatrizará, ou seja, esse cara vai passar a eternidade sentindo dor. Muito bom, essa culpa ele não carrega, tá joia? Essa parte não me convenceu lá muito bem não, mas nós temos Nimrod reaparecendo aqui nesta segunda parte, aí você vê assim, não, beleza, existe um motivo para esse cara ter sido poupado. É ele quem vai apontar o caminho para onde está o feiticeiro lá, enfim. Ele vai reencontrar Samira aqui também nessa segunda fase, aqui nessa Rota da Seda. E é ela quem vai nos proporcionar com uma das melhores mortes aqui deste livro também, que é a morte deste feiticeiro Zamir. Ela vai prendê-lo num porão também, vai conjurar os espíritos dos escravos que morreram na construção de Babel, e esses espíritos vão acabar com o Zamir. Esta cena também é excelente, viu? Mas enfim, Shamira sai o caminho dela, o Ablon continua ali a missão dele, ele chega ao Monte das Oliveiras, e quem tá lá é Gabriel. E curiosamente, Gabriel tá lá para impedir Ablon de cumprir sua missão, mas ele vai dizer isso aqui, ó. Você não entende, general. Sua demanda não tem mais serventia. Aí ele pergunta, então o Salvador está morto? E Gabriel responde, ó, não, ainda não. Ele foi condenado. Não por mim, nem por Miguel, nem por qualquer um dos celestiais, mas por sua própria gente. O Salvador foi condenado pelos homens e contra isso nada podemos fazer. Dali a pouquinho, nessa mesma cena, ele vai receber a mensagem de uma pessoa que esteve no Calvário, né, um mensageiro que esteve no Calvário e que veio trazer a notícia de que a criança sagrada morreu. De volta aos dias de hoje, nós temos aí, né, os três, né, o Ablon, o Aziel e a Sieme, indo a Jerusalém de avião para procurar pela Shamira. Esta solução aqui da viagem inclui, né, uma pequena ajudinha de Sieme e sua, vamos dizer, seu talento de manipular mentes fracas. Hein? É assim que eles vão sequestrar, entre aspas, um voo até Jerusalém. Então tá. É nesse meio tempo aqui também, nessa volta aos dias de hoje, em que vai aparecer aquela runa, que é importante lá pro finalzinho do livro, né? Ela volta a aparecer lá no último parágrafo mesmo. O Aziel pergunta a ele, né? É uma runa atlântica, o que quer dizer? E aí ele responde, é o ideograma da paz. Este fragmento era parte do monólito que existia na capital de Atlântida há muito tempo e que foi posto abaixo pela grande inundação. O renegado fez uma longa pausa antes de retomar a explanação. Os atlantes tinham o costume milenar de escrever seus desejos em pedras e depois lançá-las ao mar.
Contavam que as ondas sempre devolviam aquilo que o oceano havia engolido. Não sei porquê, mas algo me impulsionou a isto. E aí ele faz isso aqui, ó. O general arremessou com toda a força a pedra ao mar, que quase sumiu às vistas em sua trajetória. As águas envolveram a runa, sugando-a para o fundo da enseada. A gente volta a este trecho porque eu vi um negocinho aqui que eu achei interessante. Bem, além dessa runa, nós temos também aqui neste livro a Roda do Tempo, que talvez seja uma referência à Roda do Tempo do Robert Jordan, vá saber, não é mesmo? Mas nós temos aqui, olha só. Dentre todas as edificações do etéreo, a fortaleza de Sion é a mais magnífica. Suas proporções superam em todos os aspectos as estruturas humanas, mas parece uma torre edificada em 100 anéis decrescentes, um sobre o outro, terminados em um pequenino pátio circular onde está fixado o maior dos artefatos do mundo, a Roda do Tempo, o círculo místico criado por Deus para marcar a continuidade do sétimo dia. Então é isso, você tem esse negócio gigantesco ali que é uma roda do tempo, que é meio que um relógio que está marcando aí a continuidade do sétimo dia que está em andamento aqui ainda, está para acabar, né? Eles observam esta roda do tempo girando e a olho nu um humano não enxergaria esta roda girando, mas eles sabem que está girando e que está chegando ao fim já. Depois nós temos a parte 3 do livro, em que nós teremos o terceiro grande flashback, que se passa dessa vez na Idade Média. Então, combalido depois de uma batalha, nós temos a Ablon buscando abrigo em um mosteiro. E aí tudo bem, ele tá lá sendo cuidado e tudo mais, e aí quando ele se recupera, os monges meio que pedem ajuda dele. E aí é o seguinte, esses monges plantam X ali. E eles precisam vender, né, o produto dessa plantação para conseguir algum dinheiro, para se manter, aquela coisa toda. Pois muito bem. Só que para isso eles precisam atravessar uma floresta para chegar até o mercado. E essa floresta é meio esquisita, né? Meio que tem uma bruxa nessa floresta. Então eles pedem pro Ablon, que é esse forasteiro, enfim, dar uma investigadinha ali na floresta. Ele meio que desconfia de que esta feiticeira seja a Shamira, e é Batata, é ela mesma. Aqui a gente também vai entrar rapidinho ali no mundo das fadas, dos duendes, né? Tem um entreveirinho acontecendo ali com eles, eles estão querendo, né, se esconder ali na bruma que separa a realidade do mundo celeste, enfim. Aqui é até mencionado a Avalon, né? A Avalon também foi envolta em brumas, né? Então o olho humano não enxerga esta ilha. É o tecido da realidade. Então é preciso criar este tecido aí para proteger estes seres da floresta também. Bem, na Idade Média, o Avalon ainda está procurando um dos renegados, né? Faltam poucos agora, tá? Um deles, ele sabe que foi capturado por Lúcifer, então ele precisa ir para o inferno. Então ele pede ajuda da Shamira mais uma vez. Então aqui ela vai abrir um portal para o inferno e vai dizer, beleza, olha só, esse portal tá aberto, você vai e ele vai ficar aqui até você voltar. Só que ele só pode ser usado uma vez. Então beleza, ele usa esse portal, vai para o inferno, luta com Lúcifer e perde. Aí ele vai ser preso e vai passar 200 anos sendo torturado pelos asseclas de Lúcifer. Depois desses 200 anos, o combinado é matar a Ablon mesmo. Só que aí nós temos dois asseclas de Lúcifer, né, se compadecendo do destino deste Ablon. Um deles é o Orion, o rei caído da Atlântida, que já era amigo dele, aquela coisa bem. E a outra figura é a Lilith, primeira esposa de Adão. Então, só que aqui nessa história ela é uma grande concubina do Lúcifer. Então, eles bolam ali a libertação do Ablon, né? Em meio a tudo isso nós temos a Lilith entretendo os carcereiros, digamos assim, se é que você me entende, e ele consegue fugir. Então ele consegue atravessar ali, né, depois de 200 anos, a passagem criada pela Shamira ainda funciona, ele volta para o mundo real, só que 200 anos já se passaram, hein? Enquanto isso, nós temos Lúcifer pé da vida, porque perdeu Ablon, e aí ele descobre que foi sua concubina, e o fim de Lilith também não será nada bonito. Depois nós voltamos para o dia de hoje, a batalha tá para finalmente acontecer. Gabriel convence Ablon a ser o comandante de seu exército. É uma cena até bem interessante, depois a gente comenta isso direitinho, mas então. E tem uma determinada altura do campeonato aqui dessa batalha em que ele meio que se dissipa pelo seu exército. Então daí pra frente o ritmo do livro fica frenético mesmo. Nós temos o Ablon lutando contra o exército de Miguel, lutando contra o exército de Lúcifer. Nós temos a descoberta de uma aliança improvável que foi formada. O entreveiro entre Ablon e Apollyon vai acontecer também neste final do livro. Então, assim, as últimas 50 páginas deste livro aqui, ó, são bem impressionantes mesmo, tá? A presença de Deus e seu despertar serão resolvidos aqui nesse finalzinho também. A revelação da paternidade da criança sagrada também será revelada aqui no fim do livro. Isso talvez incomode alguns, mas enfim, é um trabalho de ficção, lembre-se disso, tá? Mas então, o Armagedon acontece, a roda do tempo para, né? Porque o Armagedon acontece, mas ela volta a ser usada.
Este livro traz um desfecho bastante satisfatório, uma vez compreendido. Eu mesma não tenho problema nenhum em dizer pra vocês que o final não havia funcionado pra mim, porque eu não tinha entendido mesmo. Eu deixei escapar aí algumas informações importantes, tá, do livro ao longo da leitura. Você pode atribuir isso a mil coisas, né? Sei lá, eu não dei a devida atenção ao livro, ou deixei pra ler no fim do dia e já tava cansada, com sono, sei lá. Tive um dia ruim, tudo isso conta. Então vou te falar, viu? Fazer esses monte de marcações aqui ao longo da leitura foi imprescindível pra mim, tá? Pra poder revisar tudo direitinho. E mesmo assim, ó, eu me peguei dizendo coisas como: ah, mas o Ablon nunca esteve em Atlântida. Porque a gente não tem nenhum flashback dele aqui em Atlântida, veja bem. Mas não, no comecinho do livro, quando o Orion vai lá conversar com ele no Cristo Redentor, você tem o narrador dizendo: não, os dois eram amigões, jantavam todo dia lá em Atlântida. Tudo isso para dizer para vocês que este livro é cheio de detalhes. É importante que você tenha sua atenção total ali, ó, enquanto você estiver lendo. Mesmo porque tudo que é jogado, entre aspas, aqui ao longo da leitura, será amarrado lá na frente. Piscou, perdeu, tá? É isso. Eu pisquei longo aqui em diversos momentos e me lasquei, mas tá. Agora eu vou fazer uns comentários meio aleatórios aqui sobre este livro. Veja bem, são várias páginas, tá? Vamos lá. Pegue seu café, fique aí bastante confortável. Vocês vivem me dizendo que gostam dos meus vídeos longos? Pois então, vocês podem usar este vídeo como podcast quando vocês lavam a louça, preparam o almoço, muito bom. São comentários aleatórios meio que fora de ordem mesmo, vamos lá, hein? Sobre o tecido da realidade, achei isso bem interessante aqui neste livro. É aquele tecido que separa, né, o mundo real do mundo etéreo. Então, é dito aqui no livro que em alguns lugares, né, este tecido é mais forte. Então, por exemplo, em grandes cidades em que você tem muita gente, barulho, sei lá, trânsito, o tecido é mais grosso. E aí, sei lá, em lugares mais bucólicos ou até mesmo em grandes lugares religiosos, né, onde você tem ali um pessoal realmente rezando, por exemplo, aí o tecido é um pouco mais fininho mesmo. Você tem também a questão do Deus adormecido que só vai acordar no final do 7º dia. Eu não vou mentir pra vocês, eu passei boa parte deste livro, mas assim, sei lá, 70% deste livro esperando Deus acordar e resolver a parada toda, sabe? Porque eu falei pra vocês no início deste vídeo, o que me chamou mais a atenção e o que me deu mais vontade de continuar foi aquele prólogo. Aquele prólogo é muito porreta. É um grande e se, ó, para pra pensar, e se Deus ainda tá descansando, né? O 7º dia dele ainda não acabou. A questão da roda do tempo aqui neste livro também foi meio estranha pra mim, né? Pra alguém que está lendo A Roda do Tempo do Robert Jordan. Eu tenho comentado essa leitura com vocês nos vídeos de quadrinhos e mangás. Então, A Roda do Tempo pra mim é aquilo ali, né? Então, toda vez em que alguém falava da roda do tempo, eu pensava, a roda gira como a roda bem quer, enfim. Mas aqui no livro, essa roda do tempo é realmente meio que um relógio do sol mesmo, né? Eu acabei não, né? Faz uns meses aí a gente leu Isaías. E existe ali em Isaías um relógio solar que Deus realmente, num dado momento ali para dar uma prova de sua presença para o rei do momento, ele meio que vai lá e gira essa roda ao contrário. E aí eu até levantei esse questionamento no vídeo, né, em que a gente conversou sobre Isaías. Ora, se a roda do tempo girou ao contrário, o tempo voltou? Na verdade, aquilo não era uma roda do tempo, era um relógio de sol, vocês entenderam. Então tá. Então, é observando a roda do tempo que os arcanjos percebem que o fim do 7º dia está próximo, e aí você tem as trombetas, e aí você tem as desgraceiras acontecendo no mundo real também. Assim, a roda do tempo é meio que um despertador gigante. Deus vai acordar a qualquer momento. E se Deus vai acordar, meu amigo, te prepara. Deixa eu ver aqui o que mais. Ah, isso aqui é legal, olha só. Um dos portais, né, pro caminho pro inferno fica da ponte Rio-Niterói. Sério, toda vez que eu me pego pensando nisso, eu dou risada. Porque, mano, se existe um caminho pro inferno, com certeza você tem que passar pela ponte Rio-Niterói em horário de pico. Então, como eu disse pra vocês, existem 3 flashbacks mais longos aqui ao longo do livro, seguindo a nossa linha do tempo. Então, o primeiro acontece lá em Babel, depois a gente tem ali a Rota da Seda, depois a gente tem a Idade Média. Babel eu achei fantástico. Pra quem tá fazendo a leitura literária da Bíblia junto com a gente, né, vocês sabem que eu tava meio que ansiosa pra chegar ao momento, né, da história da Torre de Babel. Como absolutamente leiga que sou, né, eu conhecia a história por cima e achava que super ia ler sobre isso lá no Antigo Testamento. Mas, gente, sério, se tem 3 parágrafos sobre a Torre de Babel ali, é muito. Aqui não, né? Aqui o autor expande aquela história contida no Antigo Testamento de uma forma bem bacana mesmo. Aqui, inclusive, fica o meu elogio pro autor com relação ao quesito pastiche. Pastiche mesmo, não arremedo. É a expansão de algo já existente com a sua cara.
Então, já comentei com vocês. Você tem lá o Nimrod, que é aquele rei de Babel, que meio que tem vida eterna. Mas como ele anda com aquele feiticeiro bizarro, né? As pessoas simplesmente aceitam que, esse cara aí deve ter feito feitiço, né? Pro rei viver pra sempre, né? Deve ser isso aí. Vida que segue. Mas existe um motivo. Vocês já perceberam que eu não estou me segurando para não dar spoilers, né? Pois muito bem. Se você ainda não leu este livro, talvez você realmente queira pular este trecho do vídeo, porque realmente esta cena aqui que eu vou comentar com vocês é muito boa. Vamos lá, hein? Por motivos de razões, né? O leitor é levado lentamente até o porão do castelo. E quando a gente finalmente chega lá, a gente encontra a Ishtar, que é aquela querubim renegada, presa naquele porão imundo, e a gente descobre que o rei bebe o sangue de Ishtar. E aí é o seguinte, até você ser levado ao porão e dar de cara com esta cena lamentável, o autor faz o quê? Ele te apresenta o Nimrod, este rei sádico que escraviza a população para a construção da Torre de Babel, que prende a feiticeira de Endor lá, a necromante, que é a Shamira, enfim. Ele quer trazer o pai de volta. O pai já morreu já tem um tempo, você imagina isso daí. Pois então, você tem toda a construção deste personagem terrível e de seu feiticeiro também. Você tem o cativeiro da Shamira, você tem o Ablon chegando para procurar ali a Ishtar. É assim que ele vai conhecer a Shamira, inclusive, ele vai salvá-la do cativeiro. Então você vê, você tem toda essa trama se desenvolvendo ao redor da Torre de Babel. E quando você chega ao porão e vê a Ishtar naquela situação, você já está quebrado. Eu me lembrei, e aí as minhas associações, não é mesmo? Eu me lembrei bastante de Fullmetal Alchemist aqui. O episódio da Nina no 5º volume, vocês se lembram disso? Eu acho que quem leu o Fullmetal Alchemist não esqueceu do episódio da Nina. Você também tem um movimento parecido, né? Então você acompanha o desenvolvimento da história daquele alquimista. E quando você desce ao porão e vê o que foi que ele fez com a própria filha, cara, só de lembrar disso eu já tô chateado pra caramba de novo. É um negócio forte. Então todo esse primeiro flashback aqui em Babel é um chuchu. Mas tá, pra compensar, vem o segundo flashback, né? Como eu comentei com vocês aí no resumão, muitas coisas acontecem, é bacana, tá? Mas o ritmo, parece que o autor amplia o tempo da narrativa nesta etapa. Então, era preciso que uma jornada fosse feita para se proteger a criança sagrada, que no começo da segunda parte ainda nem havia nascido. Então, esta é a principal missão, mas você tem outras tarefas a serem cumpridas aí nesta parte da jornada também. Mas é preciso também que aquela criança passe pelo Calvário. Então, recursos precisam ser criados para atrasar aquela missão. Então, perceba, o propósito é joia, mas para mim a leitura ficou comprometida, o ritmo da leitura ficou comprometido aí. Somos pessoas diferentes, a segunda parte desse livro pode super ter funcionado para você, é isso aí. Para continuar a sessão de reclamação, no terceiro flashback, né, existe aquela passagem breve ali pelo mundo das fadas, enfim, existe toda uma discussão a respeito do que está acontecendo com essas fadas, com esses duendes, que eu achei meio desnecessário, vamos combinar? Não mudou absolutamente nada na história, não acrescentou nada. Bom, acrescentou, enfim. Sei lá, pra mim aquilo foi um easter egg meio desnecessário. Mas aí, meus amigos, vocês aí, né, os happy few que estão lendo Shakespeare comigo, vocês já sabem de que toda vez em que alguém entra em uma floresta, esta pessoa está entrando num mundo mágico. Ela está entrando num lugar onde tudo pode acontecer, tudo de bom e tudo de ruim também. Então perceba que eu estou reclamando deste trecho do livro de chata que sou. Agora, com relação a Deus aqui neste livro, eu preciso confessar novamente, né, que eu passei boa parte desta leitura, uma boa parte mesmo, esperando que ele acordasse. Pra acabar com a palhaçada toda, botar ordem na casa, enfim. Então, pra mim, a descoberta do que foi que aconteceu com Deus realmente não foi lá tão satisfatória assim. Sabe aquela coisa de você estar na expectativa de um negócio acontecer ali, quando acontece você fala, é isso? Tá bom. Olá, mais um spoilerzão, hein, gente? O que acontece aqui é o seguinte, Deus se dissipou pela humanidade. Então todos nós carregamos aí uma fagulhazinha, né, um pedacinho de Deus, que é a nossa alma. Tá bonito se você parar pra pensar, mas eu tava esperando Deus acordar, é isso aí. O que eu posso fazer, não é mesmo? Bem, o conluio entre Miguel e Lúcifer também não me convenceu. Achei minha novela das 8, sabe? Vilões se unindo contra a mocinha suburbana, sabe assim? A questão da espada eu achei bacana pra cá. Mais uma cena bacana aqui deste livro, hein? Você tem ali
O Ablon dizendo, não, beleza, vou usar minha espada aqui, a Vingadora Sagrada, né? E aí o Gabriel diz, e saca dele. E aí parece que ele vai matar o Ablon, alguma coisa do tipo. Mas não, o que ele faz é atingir a espada do Ablon com a sua própria espada. Então ele tinha oferecido a espada anteriormente, né? O Ablon disse, não preciso. Ah, não precisa? Mano, ele praticamente destrói a espada do cara com a sua própria espada. Ele diz assim, ó, te falei, a minha é muito melhor, leva a minha. Todo o último ato do livro é muito bom, né? Todas as cenas de batalha são muito bacanas, são muito bem desenvolvidas. A luta final entre o Ablon e o Apollyon, que é ali sua nêmesis, né? É bem impressionante também. Só lembrando que Ablon só entra na parada toda por conta de sua vingança pessoal contra este a Secla de Lúcifer, que é também o Anjo Negro de Miguel. Então essa é uma luta que você também passa o livro todo esperando. Mas ele te entrega, entendeu? E é satisfatória. Agora, como eu disse pra vocês, o final do livro me escapou. Pra mim, a Roda do Tempo só tinha serventia para marcar o 7º dia. Quando é dito aqui que a Roda do Tempo estava parada ali, enfim, eu entendi inclusive que ela já estava quebrada. Que ela não teria serventia pra mais nada. Eu simplesmente não dei atenção pra aquela girada na roda no final. Então, assim, aquilo ali simplesmente me escapou. Não é essa nova função que ela ganhou ali no final, enfim. Pra mim, o final do livro tinha muito mais a ver com aquela runa que volta, né? O mar devolve a runa no epílogo. Eu fiquei achando que aquela runa voltando teria uma função parecida com aquele peãozinho do final daquele filme Inception, sabe? Que é a função de gerar dúvida, né? Você fica assim, não, peraí, eles voltaram no tempo aqui ou não? Mas me enganei novamente, né? Muito mais importante do que a pedrinha da runa, aparentemente, é a tatuagem, né, que ficou ali dos feitiços que a Shamira fez lá no começo do livro. Um dos encantamentos dela, né, vocês se lembram? Era para que ele não se esquecesse. Ela faz 2 tatuagens nele, ó, cada uma delas tem uma função. A primeira runa, né, gravada no braço direito, é a runa do corpo. Ela irá poupá-lo de um ferimento mortal. E aí ele pergunta, se eu for morto, ela me trará de volta? E ela responde, sim, mas só funcionará uma vez. De forma semelhante, funciona a segunda runa, marcada no seu braço esquerdo, a runa da mente. Ela preservará sua mente contra qualquer investida psíquica, como esquecimento, tentativa de dominação e leitura de pensamento. Não importa quão forte seja o poder de seu atacante, a magia o protegerá. Muito bem. Com aquela giradinha na roda do tempo que eles dão no final, tudo pode ser diferente, já que teoricamente o herói da história vai se lembrar de tudo aquilo, né? Uma das coisas que vai acontecer se alguém girar a roda do tempo, né? Isso é dito pelo Nathanael, é que ninguém vai se lembrar do que aconteceu. Mas não Ablon, que tem ali o Paranauê feito pela Shamira. Então ele se lembraria de tudo. Então tudo pode ser diferente. Só que toda a jornada deste cara aqui neste livro o impelia à vingança contra o Apollyon. Então, durante, sei lá, 2/3 pelo menos deste livro, a humanidade não era exatamente a preocupação de Ablon. Mas agora, né, que ele sabe que a humanidade traz aí uma fagulhazinha de Deus, e, enfim, talvez isso mude. Ah, fora isso, eu preciso reclamar, né, como boa reclamona que sou, né, dos diálogos do livro. Eles são meio mecânicos, né? Pessoas não falam daquele jeito. E aí você pode dizer assim pra mim, Tatiana, não são pessoas, são anjos. Só que são muitos diálogos. E boa parte da exposição do que está acontecendo, do background, do pano de fundo histórico, etc., se dá por meio desses diálogos. Para usar um termo atual que eu mesma acho besta, mas enfim, né? O que você vai encontrar aqui neste livro são infinitas palestrinhas. Mas, de novo, como é que você vai expor um mundo etéreo para o leitor? E para mim, pelo menos, toda essa mitologia envolvendo anjos e tudo mais, isso aqui é tudo novidade para mim. Então eu dependo desse tipo de exposição, mais ou menos, né? Eu passei, sei lá, minha adolescência assistindo e reassistindo filmes como Anjos Rebeldes, os filmes do Wim Wenders também assisti bastante. Então, mas de novo, né? Não é um filme, é um livro. Então o que adianta reclamar se eu não tenho uma solução para este problema, não é mesmo? Deixa pra lá. Além disso, como eu disse pra vocês, eu li este livro de forma corrida e muitos detalhes me escaparam. Conversando com quem não só realmente gosta do livro, mas também conhece todo o entorno, toda a história por trás e tudo mais. Então, eu vi que, cara, eu deixei passar tanta coisa. Então, assim, este aqui, como eu disse pra vocês, já é um livro todo amarradinho. Então, existem inúmeras dicas, digamos assim, que serão dadas ali ao longo do livro e serão amarrados lá no final. Então, ao longo da leitura, eu não dei a devida importância para detalhes que foram importantes ali no final. Volto a dizer, o livro é todo amarradinho e merece toda a sua atenção ou até mesmo a sua releitura. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre o final deste livro, por favor?
Então, aquela runa no final do livro realmente me intrigou, tá? Então, a partir daqui, ó, neste vídeo, nós vamos ter uma chuva de spoiler, hein? Então, na página 347, ele joga no mar a runa que vai ser devolvida lá no finalzinho. Esta é a runa que ele ganhou de presente naquela primeira cena com o Orion lá no topo do Cristo Redentor. Então, aqui na página 347, ele explica o significado da runa, conta a história lá de como os atlantes costumavam jogar essas runas ao mar ali, escreviam lá os seus desejos, jogavam ao mar e tudo mais. Bem, e aí, olha só, ele vai dizer isso aqui. Não sei porquê, mas algo me impulsionou a isto. E aí ele arremessa com toda a força a pedra ao mar e tudo mais. Muito bem. Quando a Shamira faz aqueles encantamentos para proteger o Ablon que tá indo pro inferno, né, conversar com o Lúcifer e tudo mais, então, ela faz uma parada para que ele não seja atacado, na verdade, para que ele não seja ferido de morte. Vou voltar lá, ó. Pega seu livro também, ó, página 142, hein? Ó, cada uma delas tem uma função. A primeira é a runa do corpo, ela irá poupá-lo de um ferimento mortal. Ok, e a segunda? E ela diz também que as runas só funcionarão uma vez. Olha só, depois disso a runa desaparecerá e você estará novamente vulnerável. Aí olha só, de forma semelhante funciona a segunda runa, marcada no braço esquerdo, a runa da mente. Ela preservará sua mente contra qualquer investida psíquica, como esquecimento, tentativa de dominação e leitura de pensamentos. De novo, ainda de forma semelhante, ou seja, essas duas, né, esses dois feitiços só funcionarão uma vez. De volta à página 347, quando ele diz isso aqui, ó, não sei porquê, mas algo me impulsionou a isto, e joga a pedrinha no mar, me parece que ele já fez isso antes. Sabe aquela coisa da memória muscular? Você faz alguma coisa meio que sem pensar? Mas para que haja memória muscular, você precisa ter exercitado seu músculo anteriormente. Quando você faz algo sem pensar, é porque ou você já fez aquilo outras vezes, ou você viu alguém fazendo aquilo, ou talvez esteja falando uma grande bobagem aqui, não tem problema. Me digam aí o que vocês acham disso. Mas vamos voltar à página 142. Tem tanto marcador de página em casa, olha só. Mas não lembro de trazer na hora de fazer resenha. Então, como esses feitiços só funcionaram uma vez só, e gente, eu sinceramente não me lembro se a Ciemi em algum momento tentou ler a mente do Ablon. Né? Porque o mesmo feitiço protege contra a tentativa de leitura de pensamentos. Mas aí a gente se lembra de que Ciemi só consegue ler e dominar mentes de pessoas fracas. A questão é, a gente não sabe até onde eles voltaram à roda do tempo. Mesmo que eles tenham voltado para bem antes da Batalha do Apocalipse. O Ablon vai viver para sempre. Eventualmente, ele vai voltar ao momento do Apocalipse. E aí o que ele vai fazer? Ele vai até o Lúcifer e até o Miguel e vai contar para eles, olha só, pessoal, então, isso aqui já aconteceu anteriormente e deu merda. Quem é que vai acreditar? Ele é um renegado. Tudo bem que ele é o general fodão e só na hora da batalha mesmo ele começa a ser ali, né, disputado entre os três grandes arcanjos. E assim, olha só, a gente gosta do Ablon, porque ele é o herói aqui dessa história, a gente acompanha ele nessa jornada toda aqui, ele resolve o entreveiro todo e pananã, mas, cara, ele não é a figura mais carismática da face da Terra. Como é que ele vai convencer a galera toda a não levar adiante a Batalha do Armagedon de novo? Sem contar que muitos desses ressentimentos aqui, ó, são mais antigos do que isso. O autor passa bom tempo aqui, ó, contando pra gente sobre as batalhas anteriores. Enfim, pra mim parece que essa runa é importante e ela já deve ter sido jogada ao mar mais vezes pelo próprio Ablon naquela mesma praia. Enfim, vocês aí que já leram o livro, me digam aí se eu tô totalmente enganada ou sei lá. Não tem problema, a gente conversa. Mas é isso então, pessoal. O vídeo ficou longuinho. É um livro bacana, ó, para quem gosta aí de bons livros de fantasia. Tá aqui um livro de fantasia nacional que não deve nada a ninguém. Ah, mas é prolixo. Cara, roda do tempo. Vamos conversar sobre prolixidade do Robert Jordan também? Se você aí, como eu, ainda não tinha lido A Batalha do Apocalipse, vale muito a pena experimentar. Principalmente se você gosta dessas tramas bem tramadinhas mesmo, né? Diversos, sei lá, pontos que parecem aleatórios e que serão utilizados mais pra frente. Histórias bem amarradas, pano de fundo histórico muito bem criado. Não é um livro perfeito, eu já fiz as minhas reclamações aqui pra vocês. Se vocês acham que as minhas reclamações procedem ou não, aí já é de cada um também. Cada um vai ter uma experiência de leitura diferente. A minha não foi das melhores, realmente eu deixei passar muita coisa. Mas também nada me impede de reler mais pra frente, não é mesmo? Me parece que este é um livro que cresce com releituras, principalmente se você prestar atenção nessas filigranas. Mas é isso então, vou deixar link na descrição para onde vocês podem encontrar o livro avulso e também aquele box bonitão.
Lembre-se de que ao adquirir quaisquer itens a partir dos links que eu vou deixar para vocês, vocês estarão ajudando o canal. Então já deixo aqui meu muito obrigada de coração. E eu aproveito esse finalzinho do vídeo mais uma vez também para agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.